Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast, que é o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, onde nós trazemos diversos temas muito interessantes para serem debatidos, tanto com profissionais de educação física, quanto com a sociedade. Eu sou Valéria Araújo, sou jornalista, faço parte da equipe de comunicação do Conselho, junto com a jornalista Kathleen Santos e o assessor em TI Augusto Farias. E hoje nós vamos conversar sobre se não maior, um dos maiores eventos esportivos desse estado, os Gernes. E quem vai conversar conosco sobre isso é o nosso vice-presidente aqui do Conselho, João Pessoa, o nome dele é esse mesmo, igual à capital paraibana, que também é coordenador da CEL, não é isso? Isso, sou coordenador de desporto escolar. Exatamente. Da Subsecretaria de Esporte e Lazer, que hoje faz parte, é um órgão da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer. Tá vendo? Ele já se apresentou. Tá ótimo, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Você já é de casa, né? Mas para a gente começar a falar sobre os Gernes, quando foi que surgiram os Gernes? De onde veio essa ideia? Em qual ano? Valéria, os Gernes data de 1969. Tudo isso? Sim, nós estamos este ano realizando... Eu pensando que era um evento assim, coisa de 20 anos, que era quando eu jogava vôlei e também competi no CREF. No CREF não, nos Gernes. É um evento que tem 53 anos de história, né? 53 porque deveria ser 56, mas não é, porque nós tivemos 2 anos de pandemia e o ano de 1988 também não foi possível realizar os Gernes. Foi feito os Jogos das Escolas de Natal. O Gernes, primeiramente, iniciou-se naquele ano de 69 com poucas modalidades e só a cidade de Natal, com 6, 7, 8 equipes. Ali na época era Ateneu, Xuxo, eram escolas públicas, escola industrial. As maiores escolas que competiam. As escolas, né? Naquele ano ali, eram as escolas públicas que participavam desse certame, e a ideia foi do nosso amado, né, grande professor Sebastião Cunha, né, que hoje dá nome ao programa de incentivo e a medalha do mérito profissional, professor Sebastião Cunha aqui do CREF. Que homenageia profissionais de educação física do nosso estado. Que, quanto a isso, ele teve essa brilhante ideia de realizar os Jogos Estudantis, né, que, com o passar do tempo, foi tendo a presença de escolas de Ceará-Mirim, escolas de Parnamirim. Foi ampliando para Grande Natal. Foi exatamente, né? Ampliando para Grande Natal. Algumas cidades como Mossoró, Seridó. Para você ter ideia, até 2016, nós tínhamos 16, 17, nós tínhamos 12 DIRECs. O que são? As DIRECs são as Diretorias Regionais de Educação. Hoje nós já tínhamos 16, mas apenas 12 DIRECs conseguiam participar do Gernes. Como você citou DIRECs, também vamos esclarecer o que é DIRECs, qual é o papel das DIRECs dentro da educação do Estado. A DIRECs são as Diretorias Regionais de Educação que assessoram a Secretaria de Educação e fazem as suas jurisdições, né? A jurisdição Natal envolve Macaíba, Extremóis, São Gonçalo e Natal, né? Então são esses 4 municípios. Por sinal, por ser 4 municípios, a gente pensa que é pequena, não é pequena, é a maior DIREC que tem em número de escolas. E daí temos a segunda DIREC que tem sede em Parnamirim, a terceira em Nova Cruz e assim por diante, até chegar a 16ª DIREC em João Câmara e a 15ª lá em Pau dos Ferros, tendo a 12ª em Mossoró, a 11ª em Açu, e assim espalhado pelo estado. São 167 municípios, né? E a base de municípios por DIREC, a média são 10 municípios cada DIREC. Mas a gente estava lá em 2016, antes de eu lhe interromper. E em 2016 nós estávamos com 12 DIRECs. Hoje, a partir de 2018, nós chegamos a realizar os jogos em 15 DIRECs, certo? Tendo a final ainda sendo Natal privilegiada para participar só da etapa final, onde todas as regionais vinham fazer o confronto com as escolas de Natal. E em 2019 nós iniciamos o processo de equidade com todas as regiões do estado.
E hoje nós temos 16 directs realizando esse processo, essa festa, que vamos chamar de Festa dos Jogos Escolares, e culmina com a fase final em Natal, com o representante de cada modalidade, o campeão de cada modalidade, categoria e naipe. Para você ter ideia, esse ano as adesões das escolas estão se encerrando hoje, mas provavelmente a gente deve estar prorrogando isso. É em primeira mão que vocês estão sabendo, né? Olha só. Prorrogando essas adesões até o dia 7 de maio, mas já ultrapassamos mais de 1.000 escolas fazendo a adesão para os Jogos. Falamos de 1.000 escolas, envolvem mais ou menos quantos alunos? Qual é mais ou menos o quantitativo? A nossa perspectiva este ano é chegar aos 40 mil, ultrapassar 40 mil alunos. O ano passado nós tivemos 39, 38, 39, mas vamos ultrapassar 40 mil alunos. E quantas modalidades estão envolvidas no Gernes? Nós temos 30 modalidades envolvidas no Gernes, porque o Gernes hoje ele é uma política pública, uma política pública de jogos estudantis, jogos escolares. Ela se espalha no estado todinho, e no ano passado, para você ter ideia, nós tivemos representação de 164 municípios. Dos 167 municípios, isso. A representação de 164 municípios. E os Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, apesar de ter como carro-chefe, vamos dizer, como seu brilho maior, o Gernes, ele tem os Jogos da Juventude, Juvernes, ele tem os Gerninhos, que são os jogos escolares para os anos iniciais, tem o Paragernes e também os festivais esportivos. São 30 modalidades no Gernes, porque os festivais esportivos são modalidades que estão incorporadas ao Gernes. Ela participa basicamente no mesmo período onde tem as regionais. Sim. E esses festivais são 5 modalidades, né? Tem a gincana cultural, tem o surf, tem o ciclismo, tem... Meu Deus, fugiu aqui. São muitas, é muito trabalho. A queimada também. A queimada está lá. E outras 25 modalidades que vai do atletismo ao xadrez. Lembrando que atletismo, xadrez e futsal são as 3 modalidades que mais têm participação efetiva. Ele tem participantes das 16 directs. Interessante. E aí... Onde entra o profissional de educação física no Gernes? Ele entra na preparação, ele entra na execução, no acompanhamento, no treinamento e no processo de avaliação. E é necessário ele estar lá acompanhando as equipes, não é isso? É de fundamental importância o profissional de educação física estar inserido e acompanhando o atleta, acompanhando o estudante atleta, desde a sua formação até a sua integração na universidade. Eu estava fazendo um trabalho e um estudo que as modalidades esportivas, elas acontecem por muito tempo já no estado. Desde a década de 80, nós criamos o CEFD1, que era uma ação onde a gente informava o tempo de carga horária para o treinamento esportivo e para o componente curricular, que naquela época não era componente curricular ainda. Na década de 80, nós trabalhávamos com disciplinas e matérias. Sim. Mas eu sou do tempo de matéria. Com o advento da LDB, em 1996, né, a Lei 9394, ela fez o quê? Ela fez com que a educação física se tornasse mais valorizada e fosse compreendida como componente curricular obrigatório integrado à proposta pedagógica da escola. Então, ela fosse inserida no turno de aula. Os professores de educação física tiveram que se reinventar, porque até então a educação física era realizada no contraturno. Hoje, nós temos essa consciência da educação física quanto componente curricular. Sim. E a nossa Secretaria de Estado da Educação, consegue manter, certo, a educação física, tanto no componente curricular, como garantir para os projetos esportivos até 8 horas. 8 horas de carga horária do professor para a ação do projeto esportivo. E aí, sim,
nós conseguimos ter a presença dos estudantes atletas nas práticas das modalidades esportivas dos GERNES. A coisa muito importante com isso é que hoje a Secretaria começa a pensar como garantir o registro dessa ação dos projetos do aluno na sua matriz curricular e no seu histórico. Nós começamos a levantar essa bandeira e para 2026 nós vamos ter o registro dos trabalhos, vamos dizer, extracurriculares ou trabalhos complementares que é feito na escola. E não é só na educação física com as modalidades esportivas. Acontece com o pessoal do grupo de teatro, acontece com o pessoal da banda de música, acontece com todos aqueles que desenvolvem projetos alheios ao processo da matriz curricular. É importante você falar sobre isso e eu vou aliar 2 temas agora que também estão em discussão, principalmente na cidade de Natal. Você falou do componente curricular e tem a questão da matriz curricular, né? Existe uma discussão aí sobre a presença dos professores de educação física, artes, ensino religioso, nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Existe um projeto de lei complementar sendo discutido, questões ligadas a concurso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom, a questão do projeto de lei, da lei complementar 241 do município de Natal, ela traz à tona a questão de personagens, eu vou dizer assim bem claro. Porque ela sai de um regime de carga horária de professor de 20 horas semanais para 30 horas e informa aos professores das especialidades que, sendo nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano, sendo ali o professor de educação física, o professor de artes, ensino religioso, um outro personagem, e cabendo no regime matinal ou vespertino a situação do tempo de 30 horas, cobrir todo o tempo e todo o turno, não caberia a presença dos professores dessas modalidades, desses componentes, certo? Junto com o pedagogo. É um equívoco. É um equívoco grande, porque a própria lei 241 traz em seus artigos que o professor ele não está em regência de classe, mas ele está em interação com o aluno. E se ele está em interação com o aluno, ele pode também ter a presença de outros professores no mesmo turno que ele, na mesma hora que ele, hora atividade dele, para dirigir a formação mais qualificada. Sendo o professor de artes, o professor de ensino religioso e o professor de educação física, esse personagem. Isso acontece no setor privado. Dentro das escolas privadas, nós temos o regente de sala, que dispõe de tempo para professores de educação física, para professores de artes, para professores de outras línguas, né, inglês, maior, dependendo da escola. E por que a gente não pode admitir tais situações dentro da escola pública? Sim. Porque tal situação tem que ser garantida apenas para escolas privadas. Privadas. Não acredito que esse seja a ideia da Secretaria. Eu vejo com muita preocupação o fato de que professores de educação física inseridos no regime da 241 não será mais professores dos anos iniciais. E aí existe uma coisa, desculpe lhe interromper, mas que você falou até recentemente. A gente começou falando sobre GERNES, mas isso é um assunto que tem tudo a ver, porque, afinal de contas, nós estamos falando sobre professores de educação física do 1º ao 5º ano, e, além dos GERNES, a gente tem os GERNinhos. Exatamente, que está dentro da política pública dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte. Exatamente. Aí o que acontece? Quando tiram esses professores dos anos iniciais, as escolas não participam, não é isso? Evidentemente. Se não existe a presença do professor de educação física na escola, ele não poderá inscrever a escola os estudantes nos GERNinhos, Jogos Escolares para os anos iniciais. Então, é uma situação que a gente fica, poxa, aquele aluno da escola pública não vai ter essa oportunidade? Aquele estudante da escola pública, ele vai ficar à mercê de uma situação que ele não tenha a condição de fazer a prática esportiva de forma qualificada, adequada? É uma coisa que a gente precisa pensar e a gente precisa refletir. Aí a gente aproveita para chamar a atenção, para dizer, secretária, né,
repense essa situação da 241, verifique que a docência dos componentes curriculares, artes, educação física, ensino religioso, deve ser precedida pelo profissional devidamente qualificado para ministrar essas atividades. Porque isso, sim, é educação de qualidade. Não que as professoras pedagogas não tenham esse padrão de ter alguma questão de qualidade nesse processo. Mas as professoras pedagogas, ela vai ter uma carga de trabalho e ela já vai ter que alimentar o seu consciente para o português, alimentar o seu consciente para a matemática, para as ciências, para os estudos sociais, né? Questão da história, questão da geografia, e aí mais a questão da arte, a questão do ensino religioso, a questão da educação física. Vamos dividir essa parcela e qualificar melhor a nossa educação para que nossos estudantes tenham os mesmos aprendizados que existem na educação privada, que exista nos ensinos, que fora do Brasil, com qualidade, mantém a presença de profissionais devidamente qualificados para fazer o seu trabalho. Não desmerecendo aqui a ação do pedagogo. Claro, certo? Mas eles atuam numa frente. E aí nós temos outros profissionais que, como você disse, né, dentro da escola privada e até dentro do ensino público também sempre foi muito bem dividido, né, cada um atuando na sua frente. E agora, essa mudança. Eu sou um profissional da educação física que vivi o meu tempo na escola trabalhando com a educação física escolar nos anos iniciais, né? Numa mesma escola apenas eu passei 32 anos e 57 dias. Dentro das escolas do estado e no município, também trabalhei com crianças de 1º ao 5º ano. É muito gratificante para a criança ter um profissional de educação física para trabalhar além das possibilidades naturais, que são os jogos, as brincadeiras, a dança, a ginástica, os esportes, as atividades corporais de aventura, que ele tenha a noção de como essa situação venha despertar para a vida futura. E aqui a gente deixa o apelo. Vamos fazer com que a docência nesses componentes, sejam dos profissionais devidamente qualificados para isso. É interessante você falar agora no impacto do professor de educação física na vida das crianças e dos adolescentes, né? Se você não conhece João Pessoa, com certeza você vai ter convivido em algum momento com algum aluno dele. A gente aqui, sempre que faz eventos no conselho, que faz eventos públicos voltados para a sociedade, sempre tem alguém que chega e lembra da importância do tio Joca, né? Da importância e do impacto positivo que ele teve na vida desse hoje adulto, mas ali que entre o 1º e o 5º ano esteve com ele na sala de aula ou nas quadras. Então, é bem interessante assim, quando você fala nesse impacto dentro da vida do aluno, e não só do aluno, mas da família como um todo. E aí a gente amplia para a sociedade como um todo. Essa importância de ter esse professor específico dentro desse componente curricular, né? Isso porque às vezes eu tenho uma impressão que um pouco essa discussão, como a gente já falou antes, sobre a presença do professor, fica muito no âmbito de secretaria. E é preciso entender que isso é um assunto que reverbera em toda a sociedade. Exatamente. E a gente, quanto conselho, a gente está primando pela defesa da sociedade. Então, aqui, a gente já fica em alerta, e agora falando como primeiro vice-presidente do CREF, a gente traz esse alerta, né, que a defesa da sociedade é garantir uma educação de qualidade. Sim. E, no nosso entendimento, a educação de qualidade na educação física, tem um profissional devidamente habilitado para ministrar essa aula, para produzir essa docência. E esse é o resultado que nós temos. A gente tem esses professores que são competentes, que estão ali na labuta todos os dias, e a gente tem os resultados maravilhosos que estamos tendo com a questão dos GERNES, dos JUVERNES. Nós estamos aí com as inscrições da fase regional dos GERNES já
Era essa a minha próxima pergunta. E vamos falar sobre o calendário, mas pode concluir. Estamos aí com a fase de inscrição dos GERNES já sendo aberta, né? E, consequentemente, os estudantes e os professores estão ali já naquela dinâmica, o dia que vai começar. O Juvernes já é uma pré-seleção, é uma seletiva para os Jogos Brasileiros, né? Que é os JEBs e os Jogos da Juventude. Portanto, é toda uma gama de situações. Os festivais esportivos é um fortalecimento que a gente faz, uma ação que a gente faz com que atletas de modalidades que participam dos jogos escolares, como o futsal, mas também desenvolve práticas na capoeira, ele possa se integrar e participar do festival de capoeira. Então, o foco é garantir essa situação e atender também o paradesporto, porque nós temos esse ano também a realização do Paragernes, além de fazermos, no contexto de inclusão, as práticas do Festival de Inclusão, que a gente tem algumas edições que a gente faz durante o ano nos municípios que nós somos convidados a realizar. É bem interessante, assim, quando a gente começa a ver todos esses eventos que são realizados. Você falou no início dos GERNES como uma festa. Se você não participou dos GERNES, você precisa ir, tanto dos GERNES quanto dos GERNinhos, qualquer um desses eventos realizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, porque é realmente uma festa. Você vê como aquelas crianças e jovens se divertem por estar ali, como eles se sentem importantes de estarem participando de uma competição daquela. É algo muito prazeroso, tanto de estar dentro da quadra, quanto estar fora, observando, né, como as coisas acontecem. Exatamente. A gente tem essa preocupação e como nós buscamos ver a questão da qualidade e das relações também, né? Nós, o ano passado, fizemos uma alteração no GERNinhos, quer dizer. No GERNinhos é o seguinte, o GERNinhos são duas categorias, categoria 1 e 2. Categoria 1, 7 e 8 anos. Categoria 2, 9, 10 anos. Está ali formadas as duas categorias. Só que da categoria 1 e a categoria 2, nós tínhamos eventos competitivos, certo? Nas modalidades específicas. Nós tivemos coragem o ano passado e alteramos a situação da relação esportiva na categoria 1. Nós criamos circuitos de modalidades esportivas, aonde o circuito é misto, aonde todos participam. Olha só. Por exemplo, o circuito é basquetebol, handebol, voleibol. Sim. Certo? As crianças inscritas ali, 30 crianças estão inscritas naquela escola. Ela se junta com 30 crianças de outra escola e vai vivenciar toda aquela prática direcionada ao voleibol, direcionada ao basquete, direcionada ao handebol. Isso para que ele tenha a condição de experimentação, de experimento, né? E cria a vontade e no futuro, né, venha saber realmente qual é o esporte, a modalidade na qual ele quer se encaixar. Né? Já na categoria 2, não. Na categoria a gente faz o evento por grupos, mas dentro de um aspecto competitivo. E aí surge o problema. Quem é que ganha? Todos ganham. A premiação vai para todos. Então, nós entregamos a premiação das medalhas de participação a todos os estudantes que participam do GERNinhos. Então, o GERNinhos é uma ferramenta que a gente traz para que o aluno entenda o que é o esporte, o valor do esporte, mas que ele tenha a possibilidade de conhecer. Por exemplo, nós tivemos a modalidade do xadrez e o pessoal ficou assim, mas o meu menino vai jogar xadrez? Rapaz, Valéria, é o seguinte, teve crianças que estava tão focado no xadrez e ele não teve a oportunidade de conhecer outras coisas. Sim, gostou. E naquele dia ele teve a possibilidade de conhecer outras possibilidades, outros esportes. E como ele saiu feliz dali do GERNES. Então, é muito interessante isso, assim, todos os depoimentos, né? Porque a gente vê vários impactos positivos aí. Tem a questão do incentivo à prática de esporte, incentivo à prática de atividade física, tem a sociabilização, né? Exato. A inclusão também, tem vários impactos positivos dentro da vida desses alunos, das famílias, da sociedade como um todo, né? Esse evento. Isso. E aí eu volto lá. O que foi essa sementinha plantada lá em 1969? Ainda estou impressionada com essa data. Né?
essa semente plantada em 1969 era um momento que o Brasil vivia a prática da educação física esportivizante. Esse a gente pode lembrar. E, consequentemente, o foco de utilização do esporte para a... Tinha uma coisa de meia manobra de massa, né? Essa situação. Mas hoje a gente consegue reverter esse quadro e ver que o esporte ele é transformador. Ele transforma a sociedade, ele transforma a realidade, ele conduz o aluno no aspecto disciplinar, o estudante no aspecto disciplinar, na cultura esportiva, certo? E nós, dentro da Subsecretaria de Esporte e Lazer, a gente vem tentando fortalecer essas políticas públicas. Nós criamos e estamos desenvolvendo a questão do programa Bolsa Atleta. Sim. Né? Que no ano passado atingimos 100 atletas nas categorias estudantil, regional, nacional, internacional, olímpica e paralímpica. Esse ano nós estaremos lançando o Bolsa Atleta e ele vem com algumas surpresas. Então vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Spoiler, mas vamos falar ali sobre o calendário também desse ano, como é que está? O calendário está cheio, repleto, né? Só para você ter ideia, nossas 16 directs aqui com a questão do Gernes, elas estão começando em agosto, né? A distribuição, e terminando no final de setembro. Aí a gente dá uma pausa porque tem o Nacional dos Jogos Brasileiros. Sim. Aí as nossas categorias, nossas modalidades de 12, 14 anos vão estar indo para o JEBs. Né? Muita coisa, viu? E depois nós vamos ter os Jogos da Juventude, que ele fica entre a fase regional e a fase final. A fase final nós vamos estar no final de outubro para início de novembro, a fase final do Gernes. No contexto dos Jogos da Juventude, nós temos aí essa fase primeira, que é a fase regional, que está acontecendo já agora no final de maio, início de junho, certo? E em julho, agosto, nós estaremos fazendo a fase final do Juvernes nas duas categorias. Portanto, nós temos agora de maio, junho para outubro, novembro, o desenvolvimento do esporte escolar premiado no estado do Rio Grande do Norte, de ponta a ponta. É isso que a gente espera que aconteça com o sucesso que vem sendo realizado ao longo dos anos. E sem sombra de dúvida. Só para concluir a questão dos programas, além do programa Atleta Ouro, a nossa subsecretaria já lançou esse ano, no dia 1º de abril, o edital do programa de incentivo professor Sebastião Cunha. Incentivo o quê? Ao esporte e lazer, que vai estar aberta essa inscrição do edital até o dia 30 de setembro. Ótimo, bom saber. João Pessoa, você falou sobre todo o calendário, sobre todas as informações. São muitas informações, né? E aí eu estou aqui assistindo hoje e quero saber quando vai acontecer tudo isso. Onde é que o cidadão pode acessar Instagram, site, para saber todos esses eventos que estão acontecendo? A secretaria ela tem um site de inscrições e de movimento também, que é o codesp.cel.rn.gov.br. Aí é o local onde a gente tem as informações dos jogos e processo de inscrições de atleta, de adesão. E também tem o Instagram da secretaria, ótimo, né? @celrn, que vai ter todas as informações, além do cel.rn.gov.br, que é o site da secretaria, onde tem as informações dos programas e dos programas do Bolsa Atleta e do programa da Lei de Incentivo. Pois é, acesse lá que você vai encontrar tudo, viu, querido? Foi um prazer enorme, viu, estar aqui com você, falando sobre o evento tão incrível quanto é o Gernes. E você que acompanhou aqui até agora todo o conteúdo da gente, né? Tudo que foi discutido aqui, muito obrigada. Obrigada, João Pessoa, por todo esse momento, todo esse aprendizado super rico que a gente teve aqui hoje, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo, né? E se você quiser entrar em contato com a secretaria, já ficou aí todos os endereços, né? Só acessar lá e conseguir encontrar todas as informações.
Lembrando que você que acompanhou aqui mais um episódio do Podcref, quiser saber mais sobre o nosso conselho, informações, o que é realizado realmente no conselho, cursos, eventos, o papel do próprio conselho, é só entrar no nosso Instagram, o @cref16rn oficial, e esse Podcref vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu aguardo você no próximo, viu? Até lá!